Olá, eu sou o Sérgio Mena Barreto, sou o presidente executivo da Abrafarma, sou administrador de empresas, escritor, palestrante, né, e atuo na Abrafarma há 10 anos. A Abrafarma é uma entidade que reúne as 28 maiores redes de farmácias do Brasil. Nós temos 3.500 pontos de venda e essas 28 redes têm 36% do mercado brasileiro de medicamentos. Então, das 65 mil farmácias que nós temos no Brasil, né, aproximadamente, segundo os dados do IMS, essas 3.500 lojas, que são grandes lojas, detêm 36% de tudo que é consumido no Brasil. Esse é um número que parece um pouco, digamos, restrito, né, ou muito concentrado, mas se a gente parar para pensar, apenas 13 mil farmácias aproximadamente atendem a 75% de todas as receitas que são prescritas no Brasil. Então há uma certa concentração mesmo no mercado. Quais são os principais desafios do mercado farmacêutico na nossa visão? Primeiro, nós temos um problema muito grave, que é o problema de acesso, né? Nós estamos aí com a ascensão da classe média, classe D e E, subindo e pela primeira vez na história consumindo mais medicamentos, consumindo mais produtos de higiene e beleza. Para se ter uma ideia, as redes da Abrafarma nos últimos 5 anos têm crescido na ordem de 2 casas, ou seja, tem tido um crescimento de acima de 20% ao ano. Isso quer dizer que nós dobramos de tamanho em vendas nos últimos 5 anos, essas 28 empresas que estão reunidas na Abrafarma. Então, assim, essa ascensão da classe média e essa ascensão da classe D e E é visível e a gente tem nesses números um reflexo disso. Só que nós precisamos avançar muito, né? Os medicamentos no Brasil ainda têm uma altíssima carga tributária. E esse talvez seja o primeiro desafio, nosso maior desafio. Aliás, a Abrafarma foi criada em torno dessa ideia, né, de reduzir a carga tributária sobre medicamentos. De cada R$10 de uma caixinha de medicamento, R$3,60 são impostos, ou seja, 1/3 de tudo que o consumidor paga numa caixinha de remédio são impostos. E a gente tem que lutar por isso. Há 4 anos a Abrafarma fez uma campanha, reuniu 3.644.000 assinaturas da população, e a gente levou isso para o presidente Lula, levou para o Congresso Nacional, para vários governadores, para demonstrar a insatisfação da sociedade brasileira com essa situação. A carga tributária sobre medicamentos é a maior do mundo. Você tem países na Europa que a carga tributária é 0, ou no mínimo esse medicamento ele é tributado no mesmo nível do alimento, da cesta básica, né? Talvez fosse uma boa ideia deixar de pagar 18% de ICMS para pagar 7%, no caso que é a cesta básica de alimentos no Brasil, ou 12%, que é uma decisão que qualquer governador pode tomar. O segundo desafio, que é um desafio que a Abrafarma tem, mas que toda a comunidade farmacêutica brasileira, de empresários, tem que ter, é a questão da má regulação. Nós temos ainda uma visão muito ruim do que seria uma farmácia no Brasil. Não por parte do empresário, mas por parte de quem regula, né? Por parte, a gente teve até um pouco tempo na Anvisa uma visão, a meu ver, absolutamente medíocre, né, do que é o mercado brasileiro e do que pode ser a farmácia brasileira. A gente sempre olha, e infelizmente isso acontece muito ainda nas universidades e nos debates que tenho participado, a gente sempre olha a farmácia com um olhar de 20 anos atrás, com um olhar de 30 anos atrás. A população brasileira não quer mais esse tipo de farmácia. A gente tem insistido nesse ponto, porque basta olhar para o Chile, que é ao lado, basta olhar para a Argentina, basta ir na Europa, e você vê que todo o setor farmacêutico, os empresários, mesmo os profissionais que trabalham nesse setor, almejam por abertura de horizontes, almejam por vender mais produto, por prestar mais serviços, por ampliar a linha de produtos que a farmácia oferece ao consumidor. E só no Brasil nós temos uma mente retrógrada de restringir a operação da farmácia. Nós fomos lá no Congresso Nacional, nós temos 344 projetos de lei que de alguma forma pretendem reduzir o raio de ação desses estabelecimentos. E quando eu falo de raio de ação, é permitir que a farmácia seja correspondente bancário, é permitir que a farmácia venda sim produtos de conveniência, é permitir que a farmácia preste mais serviços além dos produtos farmacêuticos. Aqui se confunde muito no Brasil a questão de uma farmácia não pode ser ao mesmo tempo comércio, nem pode ser estabelecimento de saúde simultaneamente. Claro que pode. Se nós formos na Boots, na maior rede inglesa, se nós formos nos Estados Unidos, se nós formos aqui no Chile mais uma vez, na Argentina, nós vamos ver redes que vendem todos os tipos de produto.
né? E nem por isso deixam de ser empresas que têm um foco na saúde das pessoas. O fato de você comprar um pequeno eletrônico, o fato de você recarregar o seu cartão de crédito, o seu cartão celular, né, fazer a compra do seu bilhete único, isso não quer dizer que aquele estabelecimento deixou de ser um estabelecimento de saúde. Mas, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas que ainda debatem esse tipo de coisa, né, o debate sempre é excludente, nunca é includente. A meu ver, nós temos um problema sério aí de visão e que pode, sim, esbarrar num processo de má regulação. Toda vida que a regulação ela é vista sob esse viés, o viés da exclusão, o viés da volta ao passado, né, nós temos um problema para a sociedade brasileira para o futuro. Então, essa farmácia que nós discutimos no Brasil e aquela farmácia que nós queremos é uma farmácia igual a qualquer farmácia do primeiro mundo. E se eu puder me comparar, a Abrafarma se compara sim com a Inglaterra, que é um país hoje que tem grande acesso ao medicamento, mas ao mesmo tempo onde as farmácias podem vender todos os produtos. E claro, dentro de uma certa regulamentação que é muito ampla, né, que não é restritiva como se pretende impor no Brasil. E o terceiro, sem sombra de dúvida, é a qualificação das pessoas, né? É o tipo de profissional que nós estamos hoje colocando no mercado de trabalho. A gente tem na Abrafarma um grupo de coordenadores farmacêuticos e as pessoas, os coordenadores que são profissionais farmacêuticos, estão assustados, né, com o nível de formação que se encontra hoje um profissional que acaba de sair da universidade, que vem para o mercado de trabalho, que não sabe, que não consegue atentar por uma questão de base mesmo, um problema de formação básica, e aí está muito atrás, está muito antes da universidade, não consegue fazer o mínimo em termos de raciocínio lógico, em termos de, e aí quem dirá o raciocínio técnico, que é o mais exigido, né? Então nós temos um problema hoje, além da falta de profissionais, nós temos um problema de baixo nível e baixa qualificação dos profissionais. Então esse é um terceiro problema muito grave que as empresas têm que se atentar, que o segmento farmacêutico tem que se atentar, né? Nesse sentido, eu acredito que o papel do DVF é muito interessante, porque vem fomentar esse debate, né? Vem propor que algumas lacunas, como essas que são deixadas na formação básica, na formação universitária, sejam cumpridas, né? Então, institutos como o IDVF, né, empresas que se dispõem a isso, organizações que se dispõem a isso, têm um papel fundamental, né, no desenvolvimento desse mercado. Então, eu diria que se a gente conseguir avançar no acesso, através da redução da carga tributária, da discussão do pagador, avançar nessa discussão da má regulação, né, avançar mesmo na discussão do receituário eletrônico, de uma série de coisas que tem que ser discutidas, né? Por que que o Brasil ainda tem 1000 municípios que não tem um hospital público, né, que não tem médico em nenhum dia por ano, 480 municípios não tem médico um dia por ano? Isso tudo tem a ver com a prescrição, isso tudo tem a ver com a dispensação de medicamentos sem receita, ou seja, é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente ser uma discussão excludente entre o que a farmácia pode vender e o que a farmácia não pode vender. E a terceira é avançar na qualificação das pessoas. Se a gente conseguir avançar nesses 3 pontos, se a gente conseguir encontrar soluções pensadas, combinadas, né, concordadas entre sociedade, mercado e profissionais que nele atuam, com certeza a gente vai ter uma possibilidade de crescimento no futuro muito grande para todo o setor farmacêutico. O que é que eu penso do futuro, né? Eu penso que vai ficar cada vez mais difícil a concorrência. Eu penso que se você não tiver profissionalização, se você não tiver qualificação, se você não tiver capacidade mesmo, expertise para concorrer nesse mercado, vai ficar cada vez mais difícil. Então, assim, nós seremos um mercado de grandes empresas, médias empresas e também de pequenas empresas, mas desde que sejam competentes, que tenham pessoas qualificadas e que tenham expertise, né? Não é o tamanho que vence, é a competência. A gente sempre vai ter pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas que vão competir entre si, que vão ter espaço de competição e de atuação. Agora, tem que ser competentes. Isso é que mantém a empresa no mercado. Então, o futuro será dessas empresas, porque pelo meio do caminho, né, vão ficar as empresas ruins, vão ficar as empresas que não têm essa competência ou que utilizam de outros meios para conseguir sobreviver. Se a gente conseguir fazer a lição de casa nessas 3 áreas, com certeza o futuro vai ser brilhante para todos. Então, muito obrigado pela oportunidade, até a próxima. Estamos aqui à disposição de todos que fazem o IDVF.